forma suprassensível a que o organismo humano, normalmente possuindo essência puramente suprassensível, torna-se um organismo físico sensorial, possível de ser visto e apalpado. Denominamos forma o que é apresentado à matéria física em função de uma lei que atua em toda a natureza, uma lei sempre igual, denominada em geral princípio da forma. Se observarmos o mundo exterior, notaremos que o princípio da forma atua mesmo no reino inferior, no cristal. As substâncias que penetram nele devem ser apreendidas pelo princípio da forma para se tornarem o que o cristal representa, ou seja, somente com auxílio das substâncias o princípio da forma faz do cristal o que ele é. Tomem, por exemplo, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, e terão ligadas entre si, como substâncias físicas, o cloro e o sódio, um gás e um metal. Os senhores reconhecerão facilmente que essas duas substâncias, assim como se apresentam antes de serem apreendidas por uma entidade plasmadora, cujo resultado se apresenta numa combinação química que cristaliza em cubos, mostram, cada uma por si, formas completamente distintas. Antes de penetrar nesse princípio da forma, elas nada têm em comum, no entanto são apreendidas, sujeitadas por esse princípio da forma, que então estrutura o corpo físico sal de cozinha. Assim, tudo o que aparece no organismo humano como substância alimentar transformada pressupõe a entidade suprassensível mais baixa, a forma suprassensível. Ora, se novas substâncias nutritivas devem penetrar no organismo humano, estando este, todavia, já delimitado externamente pela atuação do princípio da forma, sob condições normais elas devem ser introduzidas no trato digestivo pela boca. Já a partir da boca sofrem logo a primeira transformação, sendo que o trato digestivo ainda provoca transformações adicionais. Essas transformações complicadíssimas não poderiam ocorrer se no organismo humano não estivesse incorporado um princípio superior que denominamos princípio da forma, capaz de modificar as substâncias alimentares, as quais, de início, ao serem absorvidas, têm um comportamento neutro, indiferente traço, de modo que elas tenham condições de formar órgãos vivos. Podemos imaginar essa transformação dos alimentos no canal digestivo humano analogamente à absorção das substâncias nutritivas do solo mineral pelas plantas, que as transformam de modo a se estruturarem de acordo com sua forma vegetal própria, embora no homem o processo seja bem diferente, por ocorrer em outro nível. No caso da planta, isso é possível apenas porque nela o fluxo alimentar é acolhido por um processo vital, ou, como dizemos no ocultismo, pelo corpo etérico, o primeiro princípio suprassensível. Assim, também no homem os alimentos que penetram no organismo são elaborados pelo corpo etérico, isto é, o corpo etérico cuida de sua transformação, de sua incorporação nas regularidades interiores do organismo humano. Temos de considerar, portanto, esse primeiro membro suprassensível do homem, o corpo etérico, como causador da primeira transformação das substâncias alimentares. Estando suficientemente transformados para serem recebidas pelo processo vital, estas devem continuar a ser elaboradas e adequadas ao organismo humano no sentido descrito nas conferências anteriores. Elas devem ser elaboradas de maneira que, aos poucos, possam servir os órgãos do organismo humano que expressam os princípios suprassensíveis mais elevados, o corpo astral e o eu. Em resumo, devemos estar cientes de que os princípios superiores, o corpo astral e o eu, precisam enviar a característica de sua atividade aos processos dos órgãos digestivos, necessitando atuar até nos alimentos transformados. Então se contrapõem ao fluxo alimentar aqueles órgãos que já conhecemos e que denominamos os 7 órgãos do sistema cósmico interior. Desenhemos mais uma vez, bem esquematicamente, o sistema cósmico interior do homem. Os alimentos são ingeridos e transformados das mais diferentes maneiras no tubo digestivo, depois se lhes opõe o fígado, a bile, o baço, o coração, os pulmões,
os rins e assim por diante. Sabendo agora que esses órgãos são determinados, pelos respectivos sistemas de forças, a prosseguir na elaboração do fluxo alimentar, podemos perguntar o seguinte: que sentido tem o prosseguimento dessa transformação? Se a corrente alimentar fosse trabalhada apenas como ocorre no tubo digestivo, para poder servir a forma vital, o homem só poderia levar uma vida vegetal inconsciente, pois não teria chegado à formação de órgãos que pudessem ser instrumentos para suas faculdades superiores. Os 7 órgãos, todavia, continuam transformando a corrente alimentar, e sabemos que esses processos são impedidos, pelo sistema nervoso simpático, de atingir a consciência humana. Por isso temos no sistema nervoso simpático, aliado aos 7 órgãos, aquilo que se opõe à corrente alimentar. Com isso já adentramos profundamente o interior do organismo humano, partindo do exterior. Mas o que se passa no interior como, digamos, a interação dos 7 órgãos, é algo que não poderia ocorrer assim em qualquer outro lugar de nosso mundo terreno. Isso só ocorre pelo fato de esse interior estar totalmente isolado do mundo exterior, sendo que para essa atividade do interior as substâncias são preparadas pelo tubo digestivo. Com isso já estamos, portanto, bem no interior do organismo humano. Ora, estando tão interiorizados no organismo, cumpre constatarmos o fato peculiar de que o organismo precisa organizar-se, diferenciar-se internamente. Para satisfazer as diferentes exigências que se aproximam dele, o organismo deve formar uma multiplicidade de órgãos interagentes. Para a variedade de funções interiores é necessária justamente essa multiplicidade de órgãos. O que eles devem atingir é o que veremos em seguida. Supondo-se que apenas o fluxo alimentar fosse transformado pelos 7 órgãos do sistema cósmico interior, o homem jamais poderia abrir sua entidade à consciência. Ele nem poderia ter a forma mais embotada de consciência, pois tudo que aí se passa encoberto, é desviado da consciência pelo sistema nervoso simpático. É preciso, portanto, existir uma ligação entre esses sistemas orgânicos interiores, construídos, por assim dizer, a partir do exterior, e o que ainda existe no interior do organismo humano. Essa conexão é efetivamente realizada pelo fato de, mediante tudo o que é produzido pela totalidade do processo digestivo, a forma global do organismo humano ser permeada pelo que, em sentido amplo, denominamos tecido conjuntivo. Uma determinada espécie de tecido, de organização muito simples, permeia cada parte da entidade humana, sendo capaz de modificar-se e estruturar-se de maneira tal que os mais diversos órgãos possam formar-se. Alguns tipos desse tecido, por exemplo, transformam-os de tal modo que, pela inclusão de células especiais, vão constituir os músculos, outros se transformam de modo a tornar-se sólidos, e ao assimilar as substâncias necessárias permitem a inclusão de células ósseas. Assim, em relação a cada órgão do organismo humano devemos lembrar o que lhe serve de base, ou seja, o tecido conjuntivo que permeia o corpo em todas as direções e do qual se formam os diversos órgãos. Esse tecido plasmável, porém, por mais que crescesse e formasse os órgãos mais diversos, representaria apenas algo vegetal, pois a essência da entidade vegetal é que os seres vegetais crescem, fazem brotar órgãos a partir de si mesmos e assim por diante. Porém, naquilo que no homem transcende a condição vegetal se nos deve apresentar um elemento totalmente novo, que torne o homem capaz de acrescentar à vida vegetal o fator que irá elevá-lo acima dela. O homem tem de acrescentar a consciência, inicialmente a forma mais simples de consciência, a consciência embotada traço, que lhe permite perceber a própria vida interior. Enquanto um ser não for capaz de vivenciar a própria vida interior, não conseguindo, por assim dizer, refletir-se internamente para vivenciar sua própria vida interior, não podemos dizer que se haja elevado acima da característica vegetal.
Um ser somente transcende a característica vegetal quando não apenas tem vida dentro de si, mas também vivencia conscientemente essa vida, refletindo e vivenciando esses processos internos. Como é que surge a vivência? Já elaboramos o conceito para isso. Nas conferências anteriores mostramos que a vivência se forma por meio de processos de secreção. Por isso devemos procurar nos processos de secreção a base da vivência interior, da vida consciente embotada que permeia os processos vitais internos. Devemos pressupor que a partir de todos os tecidos ocorram processos de secreção. De fato, esses processos de secreção já se nos apresentam à observação exterior do organismo humano quando vemos substâncias serem constantemente absorvidas de todas as partes do tecido pelos chamados vasos linfáticos, os quais, como uma espécie de sistema diferente, permeiam o organismo todo ao lado do sistema sanguíneo. Os processos secretores que intermediam a vivência interior embotada desembocam no sistema dos vasos linfáticos, partindo, por assim dizer, de todas as regiões do organismo humano. Se abstratamente pudéssemos subtrair todo o sistema sanguíneo e supor o tecido conjuntivo de um modo que este nada tivesse do caráter sanguíneo, deveríamos imaginar que no sistema sanguíneo se passam processos mais elevados em relação aos processos do sistema linfático. Nestas secreções o homem sente seu próprio corpo físico, por assim dizer, com uma consciência animal embotada. E de maneira embotada que ele reflete sua organização. E assim como, de um lado, todas as ocorrências dos processos digestivo e nutritivo e dos 7 órgãos que querem emergir são barradas da consciência pela ação do sistema nervoso simpático, por outro lado se forma, para o homem de hoje, uma consciência embotada pela reflexão da atividade do sistema nervoso simpático, pela ligação e interação com as correntes linfáticas, porém certamente ofuscada pela clara consciência de vigília. A consciência embotada é ofuscada pela clara consciência de vigília do eu, tal como uma luz fraca é ofuscada por uma forte. Essa consciência embotada é, por assim dizer, o outro lado daquela consciência que se utiliza do sistema nervoso simpático como seu instrumento. Se o homem tivesse desenvolvido seu organismo até a formação do tecido conjuntivo corpóreo e dos órgãos necessários à ocorrência dos processos digestivos internos e as secreções para os vasos linfáticos, teria apenas uma consciência embotada de sua vida interior. Porém ele não atingiria uma formação da consciência do eu. Esta só lhe é possível adquirir quando ele não se vivencia apenas em seu interior, mas também se abre para fora. Aqui devemos registrar novamente um abrir-se para o exterior. Já mencionamos antes como o homem pode entrar diretamente em contato com o mundo exterior pela respiração. Podemos agora prosseguir dizendo que, observando o homem interior, nós só podemos chegar realmente até o sistema digestivo. Isso porque, à medida que prolongamentos dos órgãos do sistema cósmico interior se dirigem para o tubo digestivo, já devemos reconhecer nesse encontro do sistema cósmico interior com o tubo digestivo uma abertura para fora, pelo fato de o homem estar disposto, por assim dizer, a ingerir os alimentos do exterior. Ao entrar num estreito contato com os alimentos retirados do mundo que o cerca, ele deixa de ser apenas interior. Uma outra abertura para o exterior foi reconhecida por nós no processo respiratório, tornando-se ainda mais acentuada nos órgãos que servem às funções anímicas. Vemos, assim, como a vida consciente do homem se baseia, de um lado, numa vida interior embotada e, de outro, na capacidade de abrir-se ao mundo exterior, de relacionar-se com o mundo externo. Só assim o homem pode constituir uma entidade dotada de um eu. O homem pode desenvolver sua consciência do eu não apenas por perceber as resistências no próprio interior, nos processos de secreção, mas também por perceber as resistências que o mundo exterior lhe antepõe. É no fato de o homem poder abrir-se novamente ao exterior que está dada a condição para sua egoidade física. Para isso, contudo,
Ele deve ter a possibilidade de estruturar o órgão da cegoidade dos mais diversos modos. E já vimos como de fato o órgão do eu, o sangue, se incorpora no organismo, e como a circulação sanguínea permeia todos os órgãos para constituir-se instrumento para o eu. Assim como o eu permeia anímico-espiritualmente o homem todo, a circulação sanguínea permeia fisicamente todo o organismo humano. Ela se dirige, por assim dizer, a dois lados, a entidade interior do homem, com os 7 órgãos e assim por diante, e então temos novamente uma abertura para fora, uma entrada em contato com o mundo exterior. Podemos falar, portanto, no mais elevado sentido da palavra, de uma circulação de forças situadas atrás das manifestações físicas e que tem um ponto de ligação através do eu. Agora devemos ocupar-nos com cada fase dessa circulação. De início trata-se de acompanharmos uma vez mais o processo nutritivo, a ingestão dos alimentos, que pelo fato de serem apreendidos pelo corpo etérico, ou melhor, pela força do corpo etérico, tornam-se uma corrente viva no organismo humano. Depois se lhes opõe o sistema cósmico interior, os 7 órgãos, a fim de que, como já vimos, o homem possa transcender a existência vegetal. Num nível seguinte, superior, torna-se necessário que as funções desses 7 órgãos se oponham ao fluxo digestivo. Assim sendo, o que se origina da verdadeira natureza astral do homem vai de encontro à corrente alimentar vivificada, esta vem de fora, e a natureza interior do homem age contra ela. Inicialmente a corrente alimentar, isto é, o mundo exterior assimilado, encontra o corpo etérico, que transforma as substâncias alimentares no sistema digestivo. Depois ela se depara com o corpo astral do homem, que continua transformando os alimentos e os incorpora de modo que estes se adaptem cada vez mais à mobilidade interior do organismo. Em seu decurso subsequente, o fluxo alimentar também precisa ser apreendido pelas forças do eu, pelo próprio sangue. Isso significa que o instrumento do eu deve descer, com sua atuação, até o ponto onde a corrente alimentar é absorvida. Será que o sangue faz isso? Acaso podemos comprovar o que temos e dizer a partir da contemplação oculta? Sim, o sangue é impelido para baixo, para os órgãos alimentares, assim como para todos os outros. Nos órgãos alimentares ele passa por um processo graças ao qual pode ser o instrumento integral do humano no mundo físico. Sabemos que o sangue, como instrumento do eu, deve sofrer a transformação de arterial para venoso. O eu atua através de seu instrumento, o sangue, até nos primórdios dos processos nutritivos e digestivos. Estamos novamente lidando com uma resistência. Como isso acontece? Isso ocorre à medida que o sangue penetra no fígado pelo sistema da veia porta, produzindo aí a bile a partir de sangue por assim dizer transformado, e a bile, por sua vez, se opõe diretamente à corrente alimentar. Aqui na bile temos uma ligação maravilhosa dos dois extremos da organização humana interior. De um lado a corrente alimentar, absorvida pelo tubo digestivo, representa o elemento material mais extremo que penetra em nosso organismo físico, e de outro está o eu, o que de mais nobre o homem pode ter no mundo terreno, com seu instrumento, o sangue. O eu estabelece uma ligação direta com a materialidade extrema quando, no final do processo sanguíneo, produz a bile, fazendo o desvio pelo fígado, sendo que na bile, no sangue transformado, modificado, o eu humano se opõe à corrente alimentar. Aí vemos o eu agir para baixo, até o âmbito material mais grosseiro, e depois produzir, a partir de si mesmo, outra vez substâncias altamente organizadas como a bile. E quem quiser compreender esses processos íntimos que se passam entre o sangue, a bile e o processo alimentar poderá encontrar justamente nesses fatos algo que lhe fará parecer mais claros os inúmeros segredos do organismo humano, e se quiser continuar seguindo esses processos poderá, por exemplo, julgar e tratar mais adequadamente também processos anômalos, decorrentes de uma estase biliar, de um refluxo de bile para o sangue,
como na assim chamada icterícia. Se ainda tratássemos desse assunto hoje, isso nos levaria muito longe. Vemos assim como, de fato, os 7 órgãos prolongam sua atividade descendentemente até a atuação do corpo etérico, e como recebem de cima as influências do eu. Temos, portanto, na bile algo que se opõe diretamente ao fluxo alimentar pela atuação do eu. Querendo atuar sobre a corrente alimentar que já se tornou algo vivo no processo digestivo, a bile precisa poder apresentar-se também como uma substância viva. Isso acontece por ser ela formada a partir de um órgão pertencente aos 7 membros do sistema cósmico interior, os quais vivificam o interior do homem de um modo tal que é como vida interior que a bile encontra a vida oriunda de fora. Assim como a bile está relacionada com o fígado, este, por sua vez, está em conexão com o baço. Ao focalizarmos esses órgãos, o fígado, a bile e o baço-traço, temos de constatar que eles se opõem diretamente ao fluxo alimentar e o transformam de tal modo que este se torna capaz de ascender a níveis mais elevados da organização humana. Porém eles também precisam nutrir os órgãos que se abrem para fora como o coração, os pulmões, o próprio tubo digestivo e principalmente os órgãos da cabeça, os órgãos dos sentidos. Já nos ficou claro, das exposições anteriores, que toda a vivência interior está intimamente ligada a processos de secreção. Por isso também observamos esses processos de secreção de forma especial. O fígado, a bile e o baço não têm, no sentido daqueles processos na organização global, uma relação direta com os processos de secreção, embora secretem substâncias, isto nada tem a ver com a alimentação. Eles promovem a vida ascendente, dirigida das formas vitais mais baixas ao órgão da consciência, a própria consciência. Mas como esses órgãos se juntam, como o quarto órgão, o coração, e este se abre para fora através da circulação sanguínea, o homem adquire sua consciência do eu. Contudo ele não estaria em condições de vivenciar esse eu como aquilo que defronta o mundo exterior caso não pudesse relacionar esse eu que olha para fora com o que ele já possui como consciência embotada de sua vida corpórea interior. É preciso juntar, aos processos de secreção do organismo interior, um outro processo que também lhe transmite uma vivência de seu interior com o eu, que tem seu instrumento no sangue. Inicialmente o homem vivencia, por meio da secreção da linfa, sua vida interior apenas com uma consciência embotada. Mas depois também deve haver uma secreção do sangue, e nessa secreção o homem se percebe como uma entidade própria frente ao mundo exterior, como um eu interior. Todavia o homem se apresentaria de tal modo, em sua vivência do mundo exterior, que se perderia interiormente a si próprio caso não soubesse que quem respira o ar e ingere os alimentos do exterior é o mesmo ser que ele vivencia no interior. O fato de o homem não se perder, de se defrontar com o mundo exterior com sua própria entidade só é possível porque ele elimina pelos pulmões o gás carbônico do sangue transformado e elimina pelos rins as substâncias transformadas provenientes do sangue. Assim caracterizamos, de acordo com as suas funções, tanto os órgãos que intermediam um processo ascendente, fígado, bile, baço, como também os órgãos que intermediam um processo descendente, rins e pulmões. Não podemos esquematizar, isso não é possível em observações teosóficas mas temos de constatar que os pulmões, ao abrir-se para fora, também possibilitam um processo ascendente. Vemos, portanto, como esses 7 membros mais importantes do sistema cósmico interior humano se relacionam com a vivência interior do homem e com o abrir-se para fora. Esses 7 membros transformam, por um lado, a mobilidade própria das substâncias alimentares em mobilidade interior do organismo humano e o nutrem com as substâncias transformadas, possibilitando ao homem abrir-se novamente para o exterior, mas também possibilitam que aquilo que o homem desenvolve como mobilidade interior muito acentuada seja eliminado pelos processos de secreção dos pulmões e dos rins. Na função pulmonar e renal temos, portanto,
uma regularização contínua da mobilidade dos sistemas orgânicos humanos. Toda essa inter-relação em que se encontram os sistemas orgânicos do homem expressa-se de tal modo que, de fato, não poderia haver uma imagem melhor no ocultismo do que a seguinte: o coração, tal como o Sol, está situado no centro e influencia os três órgãos do sistema cósmico interior que cuidam dos processos ascendentes, o fígado, a bile e o baço. Assim como no macrocosmo, no sistema planetário, o Sol está em relação com os planetas exteriores Saturno, Júpiter e Marte. Também no microcosmo, no organismo humano, o Sol interior, o coração, está em relação com Saturno baço, Júpiter fígado e Marte bile. Eu teria de falar-lhes durante meses, e não apenas semanas, se quisesse expor-lhes todas as razões porque, diante de uma observação oculta exata e íntima, a relação do Sol com os planetas exteriores do nosso sistema planetário realmente pode ser colocada em paralelo, a relação que no organismo humano o coração tem com o sistema cósmico interior, com o fígado, a bile e o baço. De fato, a relação que ocorre no grande mundo macrocósmico, em nosso sistema solar, reflete-se na atuação recíproca desses órgãos, que incorporaram perfeitamente. Do mesmo modo, é lícito dizer que os processos que se passam entre o Sol e os planetas interiores até chegar à Terra se refletem na relação existente entre o coração e os pulmões e o coração e os rins. Temos, pois, no sistema cósmico interior do homem algo que reflete o sistema cósmico exterior. No decorrer destas conferências já apontamos também o fato de que, ao submergermos de maneira clarividente no próprio interior, nós deixamos de perceber nossos órgãos internos apenas do modo como eles se apresentam à visão exterior do olho físico. Precisamos transcender a imagem fantasiosa que a anatomia exterior faz de nossos órgãos, elevando-nos à observação da estrutura real desses órgãos, considerando que eles são sistemas de forças. A anatomia exterior não pode investigar a verdadeira natureza desses órgãos, pois vê apenas as substâncias alimentares transformadas e introduzidas neles. E é justamente por aceitar somente este ponto de vista que a ciência acadêmica não pode reconhecer os sistemas de forças que fundamentam os órgãos. Mas quem estiver em condições de observar, pela clarividência, o que fundamenta esses órgãos como sistemas de forças perceberá que é válido denominar esses órgãos com os nomes dos planetas, pois reconhecerá que a relação entre os planetas do nosso sistema cósmico exterior se repete em nosso sistema orgânico interior. Ontem já dissemos que os órgãos podem desenvolver uma mobilidade interior exagerada. Cada um deles pode desenvolver uma mobilidade exagerada, e essa irregularidade pode expressar-se de maneira a atuar no organismo todo. Ontem apontei também o seguinte fato: quando uma mobilidade interior exagerada faz surgir algo como uma vida própria nos órgãos internos, é necessário opor-lhes algo que atenue essas mobilidades interiores. Isso significa que, quando os órgãos internos modificam exageradamente as mobilidades externas das substâncias alimentares, entregando um produto muito forte da transformação interior, então devemos opor-lhes algo de fora capaz de limitá-los, de atenuar a mobilidade interior exagerada. Como se dá isso? Se quisermos atingir um órgão do sistema interior que esteja desenvolvendo uma atividade interior exagerada, teremos de procurar no mundo exterior algo com atividade oposta, para assim combater a atividade excessiva do órgão. Isso significa que devemos tentar encontrar as atividades exteriores correspondentes às atividades de cada órgão. Na Idade Média os homens ainda sabiam como as substâncias do mundo ambiente, ou seja, as substâncias exteriores, podiam combater a atividade exagerada dos órgãos. Para o homem de hoje, que toma conhecimento desses fatos apenas através de escritos medievais deturpados, onde ele nada consegue ver senão uma colorida superstição, isso soa muito estranho. No entanto,
A relação dos órgãos do sistema cósmico interior com determinadas substâncias exteriores foi estudada cuidadosamente, de modo profundo e meticuloso, pela ciência oculta, durante milênios. Inúmeras observações realizadas com o olhar clarividente constataram que, por exemplo, a atuação excessiva do Júpiter interior, o fígado, pode ser detida pela substância metálica do estanho. Combatemos a atividade interior excessiva da bile com o que se expressa na substância metálica do ferro. Isso não deve causar estranheza, visto que o ferro é o único metal que precisamos ter no sangue como parte integrante essencial para o instrumento do eu. E também vimos que a bile é justamente o órgão que estabelece a ligação entre o eu e a materialidade mais densa incorporada ao homem, o fluxo alimentar. Do mesmo modo, podemos dizer que o baço tem sua correspondência exterior no chumbo. Ao coração Sol corresponde o ouro. Aos pulmões Mercúrio, o próprio nome já o diz, corresponde o metal mercúrio, e o metal cobre corresponde aos rins, ou seja, a Vênus, é escrito na lousa, vírgula. Saturno, baço, chumbo. Júpiter, fígado, estanho. Marte, bile, ferro. Sol, coração, ouro. Mercúrio, pulmões, mercúrio. Vênus, rins, cobre. Se quisermos combater as atividades exageradas do organismo interior com as atividades encontradas nos metais, deveremos ter bem presente que todo no organismo está mais ou menos interrelacionado, e que os diferentes sistemas orgânicos são formados paralelamente. Não acontece de o homem surgir primeiro como um ser acéfalo. Naturalmente os órgãos relacionados com a circulação sanguínea superior, o cérebro e o sistema da medula espinhal, formam-se ao mesmo tempo em que os órgãos do sistema cósmico interior. Tal como vimos a existência de uma circulação sanguínea dirigida para cima e outra para baixo, temos também uma atuação ascendente do sistema linfático, ao qual conferimos uma consciência embotada, em direção às partes superiores do organismo humano. Existe agora o seguinte fato: ao que está incorporado a corrente sanguínea superior corresponde, de certo modo, o que está incorporado à corrente sanguínea inferior, e podemos ver que os metais acima citados também têm um parentesco com o sistema orgânico superior do homem. Os senhores sabem que o pulmão, abrindo-se para o exterior pela laringe, é um órgão do organismo humano superior. Assim como vemos no sistema orgânico inferior uma correspondência entre a bile e o ferro, podemos relacionar o ferro, no sistema orgânico superior, com a laringe. Isso é bastante complicado, mas ainda quero apontar algo nessa direção. Assim como notamos uma correspondência entre a bile e a laringe em relação ao ferro, também existe, em relação ao estanho Júpiter, uma certa correspondência entre a parte superior de nossa cabeça, incluindo a região frontal e a formação cerebral, com o fígado. Em relação ao chumbo Saturno, existe uma correspondência entre a parte posterior da cabeça e o baço. Desse modo podemos estender nossas considerações a tudo que está incorporado à circulação sanguínea humana através dos 7 membros do sistema cósmico interior, e como este está relacionado com o mundo exterior. Podemos observar essas relações tanto no caso da vida normal como da anormal. Nessa correspondência entre os metais e os órgãos internos há um fato interessantíssimo. E se as múltiplas informações contidas em nossos livros terapêuticos fossem estudadas e ordenadas de modo sistemático, e não caótico, essas correspondências surgiriam espontaneamente a partir dos fatos exteriores. E se hoje essas menções são vistas como imagens fantasiosas, o ocultista pode permanecer tranquilo, pois sabe que virá o tempo em que os fatos exteriores comprovarão suas afirmações. Não devemos pensar, todavia, que deveríamos administrar sem mais nem menos, por exemplo, cobre comum no caso de uma patologia renal. Isso naturalmente seria errôneo. Querendo administrar substâncias metálicas ao organismo, devemos aquecê-los para que passem uma espécie de vapor metálico.
Nesse processo se desenvolve algo como corpúsculos gaseiformes, e sob essa forma a metalicidade pode atuar sobre os órgãos internos. Considerando agora o sistema sanguíneo, os metais não ajudariam em caso de adoecimento. Já apontamos o fato de que no sistema sanguíneo se passa uma espécie de deposição salina. E assim como o elemento metálico age sobre os órgãos internos, o elemento salino age sobre o sistema sanguíneo. Se quisermos influenciar o sistema sanguíneo por meios externos, devemos administrar-lhe o elemento salino. Isso pode ocorrer por meio da inspiração de ar rico em sal, de banhos de sal ou outros métodos análogos. Mas também podemos administrar sais ou substâncias geradoras de sal a partir do outro lado, do processo digestivo. De modo que temos a possibilidade de provocar o processo de formação de sal, de incorporação de sal, a partir de dois lados. Se os senhores se lembrarem do que eu expus ontem sobre os efeitos físicos dos processos anímico-espirituais interiores, também poderão imaginar facilmente que tudo o que se opõe a esses processos de atuação no elemento metálico é o efeito físico dos processos emocionais. Estes estão numa íntima relação com os processos de tumefação no sangue, que todavia podem ser contidos pela administração de substâncias metálicas exteriores, as quais apresentam a atividade oposta. Quando, por exemplo, a atividade digestiva é exagerada, desenvolvendo uma atividade própria em que a corrente alimentar é captada pelo corpo etérico, podemos atuar contra ela pela administração do sal correspondente. Se o corpo etérico exagera esse processo de captação do fluxo alimentar, isso significa uma absorção excessiva de sal. Aquele deve ser atenuado pela administração da atividade exterior de um sal. Temos, a seguir, processos que se passam exteriormente, como processos de combustão ou de oxidação, são processos em que algo se combina com o oxigênio do ar. As substâncias que se combinam facilmente com o oxigênio do ar, quando absorvidas pelo organismo, irradiam-no mais profundamente com sua atividade. Enquanto os sais, quando administrados ao organismo, só atuam sobre ele moderadamente, os metais atingem até o sistema cósmico interior. No ar, ou seja, nas substâncias que se combinam facilmente com o oxigênio do ar, temos algo que, quando absorvido pelo corpo, irradia pelo organismo todo, atingindo até o sistema sanguíneo. Podemos, assim, compreender como esses processos que geram uma atividade interior exagerada na produção de calor, que é a expressão exterior do impulso volitivo, influenciam nosso organismo global. Isso não acontece com as retroações orgânicas do elemento do pensar, dirigindo nossa atenção a elas. Podemos sentir que esses efeitos só podem desenrolar-se em determinados órgãos. A partir dessas observações, os senhores podem concluir quão complicado é o aparato do organismo humano e quão complicado é seu relacionamento com o mundo exterior. Mostramos agora como podemos opor ao organismo humano, com suas atividades interiores próprias, a natureza exterior, inorgânica, sem vida. E como podemos atuar no organismo por meio de sais e do elemento metálico volatilizado. Mas também temos a possibilidade de atuar no homem a partir de outros âmbitos da natureza. Podemos, do mesmo modo, opor ao organismo humano as forças ativas existentes no mundo vegetal. Se ingeríssemos um medicamento vegetal simplesmente como alimento, não alcançaríamos muito, pois, como já vimos, os órgãos internos cuidam de tirar das substâncias ingeridas sua atividade própria. Portanto, se uma planta deve ser absorvida pelo organismo humano de modo que continue agindo com sua qualidade vegetal, isso não ocorre quando a ingerimos como alimento. Esse elemento vegetal não pode atuar sobre o eu, pois a planta tem como membro mais elevado apenas um corpo etérico. A essência da planta é simplesmente absorvida onde a corrente alimentar é captada pelo corpo etérico, de modo que ela ainda não pode ser considerada um medicamento no tubo digestivo, mas apenas naqueles órgãos em que já atua,
ao lado do corpo etérico, também o corpo astral do homem. Por essa razão, o elemento vegetal passa a atuar apenas sobre o sistema cósmico interior, sobre o sistema nervoso simpático e sobre o sistema linfático. O elemento vegetal não se estende até onde o homem novamente se abre ao mundo exterior através do sangue. A planta está relacionada com a parte média do organismo humano, sendo assim, tudo que pode ser procurado como atividade vegetal só pode atuar sobre algo pertencente ao sistema cósmico interior e aos órgãos correspondentes da cabeça e da parte superior do organismo. Quando as atividades, as funções desses órgãos estão perturbadas, quando apresentam anormalidades, então devemos considerar o efeito da atividade vegetal para combatê-las. Já falamos dos efeitos dos metais, dos sais e das plantas. Neste momento de nossas considerações, não é oportuno aprofundar-nos em outras maneiras de combater as irregularidades ou distúrbios do organismo humano, não só devido à escassez de tempo, mas principalmente porque os teósofos devem manter-se afastados de todos os assuntos que constituem motivo de discórdia partidária. O que foi considerado até agora não pertence à disputa entre grupos antagônicos. Pode-se simplesmente tomar conhecimento disso e mais tarde reconhecer sua veracidade, ou então as pessoas o consideram puro absurdo, mera fantasia. Não faz mal. Porque então, como teósofos, deveríamos calar de vez se não quiséssemos falar sobre coisas tidas como tolice pelas pessoas em geral. Porém, se fôssemos estudar a atuação de substâncias animais no organismo humano, entraríamos logo na disputa partidária, e então poderia surgir a opinião de que a teosofia quer intrometer-se nessa disputa que se desenrola entre os defensores e os oponentes dos métodos terapêuticos no âmbito do elemento animal. Jamais deve ser tarefa do teósofo imiscuir-se nessas brigas fanáticas, pois senão correríamos o risco de deixar o ponto de vista objetivo, genericamente humano. Uma coisa, porém, nós vimos, embora as indicações tenham sido todas esquemáticas, que esse organismo humano é um sistema complicado de órgãos isolados, os quais se encontram em diferentes níveis de desenvolvimento e estão relacionados entre si como organismo global das mais diversas maneiras. O que, como organismo físico do homem, é visível aos olhos, palpável às mãos, é apenas uma parte da organização humana, mas não podemos perceber sensorialmente, da mesma maneira, a parte suprassensível que aí atua. Esta somente se manifesta à contemplação espiritual do clarividente. Não podemos dizer, contudo, que todos os órgãos se formaram de maneira uniforme, mas ficou claro que devemos considerar o organismo humano de modo a nele reconhecermos elementos mais antigos e elementos mais novos. Já salientamos que, por exemplo, devemos ver o cérebro como um órgão mais antigo, mais evoluído que a medula espinhal, e que antigamente o cérebro, por assim dizer, esteve no nível da medula espinhal. De maneira análoga, podemos observar o sistema digestivo e o sistema sanguíneo em relação ao sistema linfático. Aqui temos de colocar analogamente o sistema linfático no nível da medula espinhal. Ele é mais novo, enquanto os sistemas digestivo e sanguíneo, mais complicados e bastante transformados, são mais velhos. Ele não pode abrir-se para o exterior, mas apenas secreta a sua produção de substâncias para dentro, para os tecidos. Este é um ponto de vista muito importante. Devemos focalizar o sistema linfático atual como algo que, se não estivesse incorporado aos outros sistemas, numa evolução progressiva se transformaria num sistema digestivo e num sistema sanguíneo. No sistema linfático temos um sistema mediador mais simples para a consciência, e o que é mais complicado se encontra no sistema digestivo sanguíneo. Temos, portanto, de procurar, no organismo humano, órgãos originários de sistemas orgânicos que antigamente tinham outras funções. As comunicações que fizemos aqui a esse respeito também seriam facilmente comprovadas pela ciência exterior, caso os cientistas se familiarizassem com elas.
Tudo o que foi dito sobre a transformação dos órgãos pode ser comprovado por pesquisas embriológicas. Em qualquer ser vivo, aquilo que aparece posteriormente, no decorrer da evolução, já preexiste na disposição embrionária. Se retrocedêssemos do organismo humano desenvolvido até o germe fecundado, poderíamos encontrar, por meio de métodos adequados, os sistemas orgânicos já esboçados em suas primeiríssimas disposições, e de tal maneira que mesmo nesses primórdios já mostram seu relacionamento recíproco. Se os senhores observarem o que se nos apresenta como envoltório exterior, como o limite do homem em sua pele, e depois o que nos conduz aos órgãos dos sentidos acomodados nela, poderão afirmar que tudo o que existe nesse limite exterior do homem já deve ter sido transformado a partir de alguma outra coisa. Pois trata-se de um sistema muito complicado, ao qual também pertence um cérebro, e é impossível imaginar um cérebro sem um longo preparo. Devemos imaginar, portanto, que o envoltório exterior do homem seja um produto de transformação, semelhante à consideração que fizemos sobre o cérebro como uma medula espinhal transformada, e o sistema digestivo sanguíneo como um produto de transformação do sistema linfático. Enquanto a medula espinhal e o sistema linfático mostravam, em níveis anteriores, uma tendência ascendente, devemos afirmar dos atuais sistemas medular e linfático que eles se encontram em desenvolvimento descendente. Seria possível mostrar também que o sangue, em sua atual configuração, é um produto de dupla transformação. Pelo fato de se abrir para o exterior, o sistema digestivo sanguíneo se torna um sistema linfático transformado. Se o sistema digestivo, com seus movimentos, se tivesse desenvolvido apenas para dentro, estaria totalmente fechado no interior e teria uma atividade semelhante à da atual atividade linfática. Esta absorve apenas o que é transportado pelos tecidos. Devemos considerar, de um lado, no limite exterior do homem, no sistema da pele, algo que se transformou a partir de um outro sistema, o sistema sanguíneo, que quero desenhar aqui deste modo. E também no sistema digestivo podemos ver a transformação a partir de um outro sistema, que hoje está em desenvolvimento descendente. Agora precisamos constatar se já é possível encontrar a disposição para essa natureza ascendente e descendente dos sistemas orgânicos no germe embrionário. De fato, encontramos o organismo global esboçado no germe embrionário. Quero desenhá-lo esquematicamente, nos 4 folículos germinativos superpostos, denominados folículo germinativo exterior ou ectoderma, folículo germinativo interior ou endoderma e os folículos intermediários interior e exterior ou mesoderma. Devemos ver, no sentido de nossa concepção evolutiva, o folículo germinativo exterior, o ectoderma, denominado pela anatomia moderna como folículo dérmico sensorial, como um produto de transformação que mostra seus primórdios no folículo intermediário exterior ou mesoderma exterior. Neste podemos distinguir, como broto germinativo, o que numa escala superior se nos apresenta no folículo dérmico sensorial. E no folículo intermediário interior, o mesoderma interior, temos diante de nós a formação mais recente, que se mostra posteriormente no endoderma, no folículo intestinal glandular. Quando observamos o embrião humano em sua evolução, temos esboçada a primeira disposição do homem nos 2 folículos germinativos intermediários, nos mesodermas. Os 2 outros folículos, o ectoderma e o endoderma, já estão transformados. Os 2 folículos intermediários são os que representam o estado original, enquanto o ectoderma e o endoderma nos mostram a evolução superior. Sabemos que o germe embrionário do homem conflui de 2 disposições, a masculina e a feminina, e que uma neoformação só pode surgir pela interação viva dessas 2 tendências. É necessário que nas 2 disposições embrionárias estejam contidos separadamente todos os processos que, unidos, formam o embrião do organismo humano. O que o ocultismo nos mostra sobre as relações que imperam aqui? Ele nos mostra que,
Nas condições físicas atuais, o germe feminino, endoderma, só é capaz de produzir uma disposição corpórea humana que, caso fosse evoluir isoladamente, não conseguiria desenvolver o que denominamos o princípio da forma, o qual leva finalmente à formação do sistema ósseo, que confere ao homem sua solidez. Tampouco o sistema dérmico sensorial poderia ser fornecido pelo germe feminino. Este é de natureza a nos permitir afirmar que o que se originaria então seria demasiado bom para o mundo, nas condições em que este se encontra hoje. Não existem, no mundo físico exterior, todos os processos necessários a um organismo assim. Esse organismo humano feminino não poderia progredir, por assim dizer, até aquela terrenização que se expressa no sistema ósseo incorporado, e nem teria a possibilidade de ligar-se ao mundo exterior por meio dos sentidos. Ele teria de encontrar um apoio nas condições externas para compensar sua matéria interior mais mole, existente nele em lugar da estrutura óssea sólida. Ele tampouco poderia abrir-se para o exterior, e sim se manteria fechado em sua vida interior. Eis o que representa a parte feminina do embrião. Ela ultrapassaria a meta do que hoje é possível em nossa existência terrena, simplesmente porque nas situações físicas atuais da Terra não existem as condições que um organismo tão sutil, com tão pouca tendência à solidificação e abertura ao exterior, necessitaria. Um organismo desses estaria condenado de antemão à morte nas condições terrenas atuais. Assim, a causa para o fato de o homem ser determinado a morrer já está, realmente, impregnada no embrião humano, justamente por sua tendência a poder ir além do previsto em seu desenvolvimento. A outra parte da disposição embrionária humana, a masculina, ectoderma, está em posição exatamente oposta. Se o germe masculino fosse desenvolver-se sozinho, isso levaria ao desenvolvimento exagerado daquilo que se manifesta na abertura para o exterior pelo sistema dérmico sensorial, e do que leva ao endurecimento do sistema ósseo, ou seja, excederia os limites do outro lado. Uma unilateralidade desse tipo daria origem a um embrião tão pouco viável quanto o do germe feminino, pois o organismo desenvolvido pela disposição germinativa masculina ostentaria forças tão exageradas que ele mesmo se destruiria e sucumbiria sob as condições que existem atualmente no mundo, ou seja, ele não poderia subsistir como organismo nas condições atuais da Terra. O germe masculino só pode ter uma expressão viável quando interage com o germe feminino. Somente pelo fato de as duas disposições germinativas se compensarem, e aquilo que está destinado à morte no germe feminino se equilibrar com o germe masculino pelo processo da fecundação, é que se torna possível a disposição global viva do homem. Se as forças comprimidas no germe masculino fossem crescer isoladamente, isso levaria tudo infinitamente abaixo do elemento terreno. Conduziria a um endurecimento muito maior do sistema ósseo, a uma abertura e uma entrega muito maior ao mundo exterior. É necessário que os dois germes orgânicos já se encontrem para um ulterior desenvolvimento em sua origem primordial, visto que cada um deles, isoladamente, está fadado a morrer. Somente a interação viva daquilo que, para os dois lados, evita a supremacia de um sobre o outro, resulta no embrião viável para a existência terrena do ser humano. Vemos assim, mesmo só tendo sido possível mostrá-lo de modo esquemático, que podemos seguir retroativamente os fatos espirituais até onde o homem gera um ser semelhante a si mesmo. Naturalmente poderíamos detalhar isso muito melhor, mas num ciclo curto de conferências não é possível dizer tudo. Se ainda nos aprofundássemos mais, veríamos a constatação de que também os dados mais minuciosos se fundamentam em fatos espirituais, até chegarmos ao que foi dito aqui sobre os sistemas de forças suprassensíveis que encontram sua expressão exterior nos sistemas orgânicos desenvolvidos pelo homem para que sua espécie possa viver na Terra. Vimos que a Terra produziu em nós o sistema ósseo como resultado do mais denso processo de terrenização, e como algo menos denso, mais ativo, o sistema sanguíneo.
E queremos ainda acrescentar que tudo o que ocorre no organismo humano terreno físico emerge até os processos ocorrentes no sangue, são os processos de aquecimento. Devemos considerar esses processos de aquecimento do sangue como a expressão direta do eu, sendo dessa forma o nível mais elevado, abaixo do qual se passam os outros processos do organismo humano. O processo de aquecimento é, portanto, o que há de mais elevado, e nossa atividade do eu e da alma influencia diretamente. Por isso também sentimos nossa atividade do eu e da alma como uma transformação que gera um aquecimento interior, podendo ir até o aquecimento do sangue. Vemos, portanto, como o elemento espiritual anímico interfere no elemento orgânico, fisiológico, de cima para baixo, através do processo de aquecimento. E por meio de muitos outros fatos ainda poderíamos mostrar como o espiritual anímico se encontra com o orgânico em processos de aquecimento. Pela atividade dos complicados aparelhos do sistema nutritivo ocorrem as mais diversas transformações que geram os processos de aquecimento no organismo físico. Estes se dirigem de baixo para cima. Portanto, no processo de aquecimento o organismo físico do homem alcança o espiritual anímico. Será que as transformações cessam aí ou ainda continuam? O que se segue pode ser apenas esboçado, deve ficar por conta, inicialmente, de uma reflexão posterior, e principalmente de um sentimento ulterior de cada ouvinte. Se pudermos observar essas transformações com sentimentos de real devoção diante do organismo humano, reconheceremos que a fisiologia não precisa ser uma ciência árida, e sim uma fonte para o mais elevado conhecimento humano. O que o organismo produz de calor em nosso sangue, calor que lhe faz chegar a todos os nossos processos internos, mostra que devemos considerar os processos de aquecimento como o coroamento de todos os outros processos no organismo. O calor interior do organismo permeia até o espiritual anímico e pode transformar-se mesmo em qualidades espirituais anímicas. Isso é o que há de mais elevado, mais sublime, o fato de que pela força do corpo humano algo físico pode ser transformado em espiritual anímico. Quando tudo o que existe como disposição no organismo humano terreno se torna calor e o calor é transformado pelo homem de maneira correta, então a partir do calor surge a compaixão, o interesse por outros seres. Se ascendermos, através de todos os processos do organismo humano, até o nível mais elevado, aos processos de aquecimento, passaremos, por assim dizer, pelo portal do organismo humano formado pelos processos calóricos, chegando onde o calor do sangue é utilizado pelo que a alma faz dele. Por meio de um interesse vivo por todos os seres, pela compaixão por tudo que nos rodeia, naquilo que nossa vida física nos eleva até o calor, nós expandimos nosso espiritual anímico sobre toda a existência terrena e nos tornamos unos com toda a existência. É um fato maravilhoso esse de a sabedoria cósmica ter feito o desvio por nosso organismo físico para nos conceder por último o calor interior, que nós, homens, em nossa missão terrestre, devemos transformar mediante nossa compaixão viva por todos os seres. Na missão terrena, calor é transformado em compaixão. A atividade no organismo humano é utilizada por nós, por assim dizer, como calor de aquecimento para o espírito. Eis o sentido da missão terrena, o fato de o homem, como organismo físico, estar incorporado de tal modo ao organismo da Terra que todos os processos físicos encontram sua maior perfeição, seu coroamento no calor sanguíneo, sendo que o homem como microcosmo, realizando sua tarefa, transforma novamente esse calor para deixá-lo fluir como compaixão viva e amor por tudo que nos rodeia. Nossa vida anímica é expandida por tudo que acolhemos em nossa alma a partir de um interesse vivo. E depois de termos passado por muitas encarnações, nas quais utilizarmos todo o calor que nos foi dado, a Terra terá alcançado a meta a ser realizada no âmbito da missão terrena, e então submergirá como cadáver terrestre e estará sujeita à decomposição. A totalidade daquelas almas humanas que houver transformado o calor físico em calor do coração ascenderá.
Assim como cada alma se eleva ao mundo espiritual quando, depois que o cadáver físico foi entregue às forças terrenas, o homem passa pelo portal da morte, no futuro o cadáver da Terra será entregue às forças cósmicas, e as almas humanas singulares progredirão para novos níveis existenciais. Nada se perde no mundo. O que as almas humanas conquistaram como